E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar fundo num guia, um manual para realização pessoal que tem, acreditem, quase 2.400 anos. A gente está falando da Ética a Nicômaco, de Aristóteles, que é, sem dúvida, uma das obras mais influentes já escritas sobre como a gente pode pensar a nossa própria felicidade. Essa pergunta é a grande questão, não é mesmo? O que significa viver uma vida que realmente vale a pena? É uma busca que é de todo mundo, uma busca universal que, olha, nos acompanha há milênios. E foi exatamente essa pergunta que Aristóteles se propôs a responder. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Bom, para começar, Aristóteles joga uma ideia que é a base de tudo. Cada coisa que a gente faz, cada ação, tem um objetivo, visa a algum bem. Pensa assim, a gente trabalha para ganha dinheiro para ter conforto. Mas e aí? Se cada objetivo é só um degrau para outro, onde é que essa escada termina? Tem que haver um objetivo final, né? Algo que a gente deseje por si mesmo e não como um meio para outra coisa. E esse tal objetivo final, ele tem um nome: eudaimonia. Mas atenção, isso não é só felicidade no sentido que a gente usa hoje, tipo, a alegria de comer um chocolate ou assistir a um filme bom. Não, não. Eudaimonia é algo muito mais profundo. É um estado de florescimento humano, de viver bem. É algo contínuo, uma atividade da alma, sabe? É viver o nosso melhor potencial, de verdade. Ok, mas como a gente chega nesse tal florescimento? A resposta de Aristóteles é genial. A gente precisa cumprir a nossa função única como seres humanos. O que nos diferencia de todos os outros seres vivos? A nossa capacidade de usar a razão. Então, a conclusão é lógica. Uma vida boa, uma vida de eudaimonia, é uma vida onde a gente usa a razão e usa com excelência. Certo, então a gente já entendeu que florescer exige excelência. A pergunta-chave agora é: como é que a gente desenvolve essa excelência? Ou, como Aristóteles chamava, essa virtude? É algo com que se nasce? Não. Vamos ver como isso se constrói. E aqui vem uma divisão super importante que ele faz. Existem dois tipos de virtude. De um lado, as virtudes intelectuais, que a gente aprende, que alguém nos ensina, como na escola. Sabedoria, prudência. Do outro lado, e talvez as mais importantes para o dia a dia, estão as virtudes morais. E essas não se aprendem lendo um livro. Elas são desenvolvidas com a prática, com o hábito. É aquela diferença fundamental entre saber o que é coragem e ser uma pessoa corajosa. E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Ninguém nasce justo, ninguém nasce generoso. A virtude, para Aristóteles, é que nem aprender a tocar violão ou a jogar um esporte. Não adianta só ler a teoria. É preciso ir lá e praticar, dia após dia. É uma habilidade que se constrói com o tempo, com repetição consciente. Tudo isso nos leva, então, ao conceito talvez mais famoso de Aristóteles, a ferramenta prática que ele nos entrega para a gente conseguir aplicar essa virtude moral no dia a dia. É como se fosse um GPS para o nosso caráter, para a gente não se perder no caminho. E a ideia é a seguinte: a virtude é sempre um caminho do meio, um ponto de equilíbrio. Ela fica exatamente entre dois extremos, que são os vícios. Um vício é o da falta, da deficiência. O outro é o do excesso. A virtude, então, não é ser 8 ou 80. É encontrar o ponto certo entre fazer de menos e fazer de mais. Olha só essa tabela, ela deixa tudo muito claro. Pega o exemplo da coragem. Ser corajoso não é não ter medo nenhum. Isso seria temeridade, imprudência. E também não é ter medo demais, a ponto de paralisar. Isso é covardia. A coragem é um meio termo. É sentir o medo, sim, mas agir da forma certa apesar dele. E o mesmo raciocínio vale para a liberalidade, que é o equilíbrio entre ser pão duro e ser esbanjador. Agora, tem um detalhe aqui que é fundamental, talvez o mais importante de todos. Esse meio termo não é uma média matemática, não é um tamanho único que serve para todo mundo. O que é um ato de coragem para um soldado treinado é muito diferente do que é um ato de coragem para uma criança, percebe? Por isso, encontrar esse meio termo exige sabedoria prática, exige que a gente analise a situação, quem nós somos, exige julgamento. Ok, até agora a gente falou bastante do caráter individual, né? Mas ninguém vive numa bolha. A gente vive em sociedade. Então, como é que essas virtudes todas se aplicam nas nossas relações com os outros, na comunidade, com as pessoas que a gente ama? É aqui que entra a justiça. Para Aristóteles, a justiça é tipo a virtude completa, porque ela rege justamente nossa interação com os outros.
Ele a divide em duas partes. A primeira é a justiça distributiva, que é sobre dividir as coisas de forma justa na sociedade, honras, bens, reconhecimento. A segunda é a justiça corretiva, que serve para, como o nome diz, corrigir um desequilíbrio, consertar uma injustiça, como num roubo ou na quebra de um contrato. E além da justiça, tem outro pilar fundamental para uma vida boa: a amizade. A filha, como ele chamava. E olha, Aristóteles é categórico aqui. Ele diz que é simplesmente impossível atingir a eudaimonia, esse florescimento todo, sem ter amigos. Ninguém, por mais rico ou poderoso que fosse, escolheria viver uma vida solitária. E ele não para por aí. Ele até classifica as amizades em 3 tipos. Tem a amizade por utilidade, sabe, aquele colega de trabalho que ajuda num projeto. Tem a amizade por prazer, a galera da festa, do futebol. Elas são ok, mas são frágeis. Acabou a utilidade ou o prazer, a amizade pode acabar. Mas aí vem a forma mais alta, a amizade verdadeira, a baseada na virtude. É quando a gente admira o caráter do amigo e quer o bem dele simplesmente por quem ele é. Essa sim é a que dura. Bom, a gente construiu toda essa base, o objetivo final, a virtude, o meio-termo, as relações. Agora a gente chega no topo da pirâmide, no ápice do argumento de Aristóteles. Ele vai nos dizer qual é, na visão dele, a expressão máxima, a forma mais elevada de uma vida feliz e bem vivida. E a conclusão dele pode até surpreender. Ele diz que, sim, uma vida ativa, moral, com amigos e justiça é ótima, mas a felicidade mais completa, mais pura e mais estável vem da vida de contemplação intelectual, a vida da mente, da busca pelo conhecimento, da teoria. Mas por quê? Por que a vida do pensamento seria o suprassumo de tudo? Por quê? Lembra da nossa função única? A razão. A contemplação é a atividade mais alta da razão. É o exercício daquilo que nos faz humanos no seu nível máximo. É uma atividade que depende menos das coisas externas e que, por isso, traz uma felicidade mais duradoura e mais sob nosso controle. Então, para a gente amarrar tudo, a receita de Aristóteles para uma vida boa fica bem clara. Primeiro, ter um alvo, a eudaimonia. Segundo, o caminho é uma vida de atividade racional. Terceiro, essa atividade tem que ser excelente, ou seja, virtuosa. Quarto, a virtude não é um dom, é uma habilidade que se constrói com a prática. E por último, nosso guia nessa prática é sempre buscar um meio termo de ouro. Simples na teoria, mas um desafio para a vida toda, né? E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Num mundo como o nosso, que parece feito para distração, com notificações no celular a cada segundo, com um fluxo infinito de informação, será que essa ideia de uma vida contemplativa como objetivo maior ainda faz sentido? Ou será que justamente por causa de tudo isso, ela se tornou mais urgente e mais necessária do que nunca? Fica aí a reflexão, uma sabedoria de 2.400 anos que continua muito, muito atual.